Com vocês, mais uma aula do canal Mais Química, capítulo Reações Orgânicas. Essa aula, saponificação, reação e conceitos. A reação de saponificação, também chamada de hidrólise básica, está muito na moda, porque é fácil contextualizar o assunto da química com esse tema. Vamos a ela. O esquema geral dessa reação é um óleo ou gordura mais base forte produz o sabão e um álcool. Mas Marcelo, como assim óleo ou gordura? Óleos e gorduras são misturas complexas, constituídas principalmente por triglicerídeos. Mas como assim? Qual é a diferença entre óleo e gordura, quimicamente falando? Se existir um maior percentual de cadeias saturadas, você tem uma gordura. Se existir um maior percentual de cadeias insaturadas, você tem um óleo. E aí tem uma dica legal. S de saturado com G de gordura, consoante com consoante. I de insaturada com O de óleo, vogal com vogal. Mas e essa base forte? Como funciona? Principalmente nós temos duas bases mais abordadas em questões de vestibulares. A primeira é o NaOH, hidróxido de sódio ou soda cáustica. Vai produzir um sabão duro, por exemplo, sabão em barra. Se você usar hidróxido de potássio, você vai produzir um sabão mole, um sabão pastoso, por exemplo, um sabão líquido. A reação de saponificação assusta no primeiro momento. Olhe só a estrutura do triglicerídeo. Nós temos CH2, CH, CH2 do lado esquerdo da estrutura e três grupos OCOO, C15H31 do lado direito. É o palmitato de glicerila. Podemos destacar pelas linhas pontilhadas que estão circulando o grupo éster, portanto é um triéster. É um triglicerídeo, constituinte de óleo ou gordura. Se adicionarmos a ele 3 mols de NaOH, observaremos que a estrutura vai ser quebrada aonde aparece a linha pontilhada e em seguida poderemos ver que os três grupos palmitato serão destacados do grupo glicerila. As hidroxilas da soda cáustica vão se dirigir à glicerila, formando CH2OH, CHOH, CH2OH, e os cátions sódio, os 3 mols, serão adicionados ao palmitato, formando 3C15H31, COO, O-Na+, palmitato de sódio, o sabão propriamente dito. E é claro, o outro composto é o álcool, glicerina, glicerol ou propanotriol. Deixa eu tentar traduzir para você o que significa essa estrutura do sabão. Nós temos aí o palmitato de sódio como exemplo, que vocês já viram no slide anterior. E aí você tem uma cadeia carbônica, importante, cada extremidade, cada vértice tem carbono, COO, O-, e A+, que como vai estar em meio aquoso o sabão, vai estar dissociado. Nós teremos aí nessa estrutura maior uma cauda, que é uma cadeia orgânica e, portanto, apolar, hidrofóbica, tem aversão por água, não vai se ligar à água, vai se dissolver em substâncias apolares. E representado pela cor amarela, nós temos uma cabeça polar hidrofílica, com afinidade pela água. Esquematicamente, podemos representar por essa figura que está abaixo dessa cadeia simplificada. É uma estrutura anfipática ou anfifílica, ou seja, tem uma cabeça polar com afinidade pela água e uma outra extremidade com afinidade por substâncias apolares. Para destacarmos um exemplo, imagine que você tem uma partícula de gordura. Se você adiciona sabão para remover essa gordura, por exemplo, em meio aquoso, a cauda hidrofóbica apolar vai como se estivesse espetada nessa gordura e as cabeças polares ficarão voltadas para o lado da água. Ela vai dividir a gordura em tamanhos menores, vai destacar um pedaço dessa gordura, uma micela, que vai ficar rodeada por partículas dessa estrutura anfipática, com as cabeças polares voltadas para a água e a estrutura apolar espetadas nessa micela. Com base nisso, podemos dar um conceito, essa estrutura que vocês podem ver aí vários exemplos, muito usada no nosso cotidiano. Conceito de sabão. É um sal de ácido carboxílico de cadeia longa, ou seja, um sal de ácido graxo, e tem a capacidade de emulsionar substâncias apolares em água. Vamos pegar um exemplo de aplicação prática desse conteúdo. Uma questão do Enem. Quando colocamos em água os fosfolipídios,
tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza, e aí tem várias alternativas. Vamos à figura. Essa é a figura que apareceu na prova. Você vê aí que tem uma bicamada lipídica. Dentro tem o meio aquoso e uma série de cabeças polares voltadas para a parte interna, essa parte aquosa interna, e uma série de cabeças polares voltadas para a parte externa. Você pode colocar o seguinte: os fosfolipídios são os constituintes principais das membranas celulares. Cada membrana é constituída por uma dupla camada fosfolipídica organizada de modo que as cabeças hidrofílicas, fosfatos polares, fiquem viradas para o lado exterior da membrana e as caudas hidrofóbicas, ácidos graxos apolares, para o interior. E aí você tem uma estrutura esquematizada detalhando o que significa cada parte dessa camada fosfolipídica. É claro que na estrutura da foto que apareceu na questão, nós temos uma bicamada lipídica. Portanto, essa estrutura é caracterizada por, se vocês observarem, a letra E tem o conteúdo correto. Natureza anfifílica, ou seja, possuírem uma parte hidrofílica e outra parte hidrofóbica. Bem fácil a questão, o candidato não precisava se impressionar com a estrutura, porque a resposta é bem simples. Espero que você tenha gostado da aula. Saponificação, um assunto bem importante que tem caído muito nas provas de vestibulares pelo Brasil afora. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe, inscreva-se no canal, toque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Canal Mais Química. Aqui, a maior protagonista é a química. Valeu, pessoal. Um grande abraço e um beijo no coração.